Sobre Nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Sobre Nós. É bom saber que estás aí desse lado a acompanhar a programação da Sem Igual e muito obrigada por escolher estar connosco também agora. Hoje eu tenho comigo uma companhia muito especial, aliás, como sempre, nós temos sempre aqui alguém muito especial, mas hoje tenho uma amiga que tem sido um exemplo de fé e de perseverança no meio da dor, do sofrimento, da tribulação. Rose, minha amiga, bem-vinda ao Sobre Nós. Ah, olá, Alexandra. Para mim também é um prazer enorme estar contigo aqui neste momento, né, para partilharmos um pouquinho. Fiquei mesmo surpresa e me senti honrada com esse convite e espero conseguir ajudar também outras pessoas que possam estar nos ouvindo, né, em buscar juntas essa força que não vem de nós, mas vem de Deus, não é? Essa fé que nos motiva, esse amor que nos motiva. E é esse amor que nos faz permanecermos, né, de pé e olhando para Cristo, olhando para o alto. Então, para mim é um prazer enorme estar com vocês. Obrigada, obrigada, Rose. A Rose é uma filha de Deus, como já viram, mas é uma filha de Deus que tem experimentado grandes provações. É uma mulher de pastores, é mãe de duas lindas mulheres. Rose, hoje estás connosco para nos trazer um testemunho pessoal, não é? Muito sentido, um episódio de que está agora a fazer 4 anos que aconteceu e que mudou completamente a vossa vida. Queres falar-nos um pedacinho do que é que se passou na vossa vida há 4 anos atrás? Sim, a nossa vida 4 anos atrás mudou completamente, né? Aquilo foi no dia 10 de setembro de 2017. Era um período que estávamos de férias ali no Algarve, tiramos um tempinho, já fazíamos muito tempo que não conseguíamos férias, e exatamente em 2017 conseguimos alguns dias, né? E estávamos lá no apartamento que os amigos nossos tinham nos emprestado, lá em Armação de Pera, quando na madrugada já era dia 10, né? Na madrugada era 2 da manhã, o Marcos começa a sentir uma forte dor de cabeça, e começou a reclamar daquela dor de cabeça, uma dor de cabeça, e pronto, eu me apercebi que era algo muito, muito sério, porque a dor era muito intensa. Uhum. Mas não me apercebi o que causou aquela dor naquele momento. É assim, é que as coisas acontecem tudo tão rápido que tu não consegues raciocinar. Só conseguimos ali orar e oramos juntos, um com o outro ali, e eu pedi para ele respirar e acalmar, e ele disse que estava doendo muito na nuca e pediu para colocar gelo na nuca, e foi quando eu lembrei de perguntar se ele tinha tomado a medicação da tensão. Ele disse que não tinha tomado, tinha esquecido, mas queria tomar, e foi tomar. E logo ali ele disse que estava transpirando muito, ele parou de reclamar, eu adormeci do lado dele, achei também que ele tivesse adormecido, acreditei naquele momento que ele tivesse adormecido, e para minha surpresa, acordo com ele vomitando, aos vômitos, e era muito vômito, e as meninas também acordaram logo, porque aquilo era um T0, então estávamos todos dormindo no mesmo local. A Uhum. Vitória lembrou de ligar logo para pedir o socorro, porque naquele momento ela achou que era uma parada digestiva, né? Questão. Uhum. Então ela ligou logo para o socorro e ali ficaram dando as coordenadas, e eu chamava no Marcos. Foi assim, é um momento que não dá para a gente esquecer. Por mais que a gente tente esquecer, por mais que as pessoas achem que o tempo passa, as coisas atenuam, não atenuam. Aqueles traumas daqueles dias não te sai da mente nunca mais. Uhum. E você revive isso todos os dias, mesmo que você não queira, você revive aquele momento, né? E ficamos ali com o socorro, explicando o que é que estava a se passar, mas assim, o tempo que leva para chegar não é muito tempo que o socorro leva para chegar, mas parece uma eternidade. Para ti parece que ninguém vai chegar, não vai dar tempo para nada, vão deixar morrer ali. É uma aflição muito grande que você passa naquele momento. E quando eu me apercebi, quando eu chamava pelo Marcos, ele não respondia, ele tentava falar, mas não conseguia. Uhum. E eu me apercebi que o Marcos entortou a boca. Quando eu notei que a boca dele estava torta, eu lembrei que meu pai, né, mas meu pai já tinha 85 anos quando teve um AVC. Mas naquele momento eu não quis acreditar que o Marcos estava tendo um AVC, né? Era algo que parecia não real naquele momento. Mas, para nossa surpresa, era mesmo um AVC. E quando eles chegaram, o Marcos já tinha perdido os sentidos, né? E aquela agitação, aquela confusão naquele momento, e tu olhas para o teu marido daquele jeito, tu não sabes o que é que vai vir pela frente, tu olha para tuas duas filhas,
por mais que tu tenhas amigos, pessoas queridas aqui, mas naquele momento tu parece que te sentes abandonada. É como se tu entrasse num escuro, é como se tivesse desabando tudo a tua mente e tu não estás longe de casa e não acreditas naquilo que estás vendo. Quando o socorro chegou, que eles começaram a fazer aquelas perguntas e começaram a ver o Marcos como é que estava, né? Primeiro chegaram os paramédicos e depois, logo depois foi que chegou a ambulância. E quando o médico depois pede para sair e ficar ali tentando estabilizar o Marcos, e no corredor daquele momento a gente só escutava uns barulhos, né? E uns barulhos estranhos, e você pensa assim, eu vou perdê-lo agora aqui, não é possível que isso vai acontecer, mas até a poucas horas estávamos todos bem, e aquela coisa toda. E depois o médico, depois de um passado um tempo, o médico chama e diz, olha, o seu marido teve um AVC, é muito grave, nós não sabemos a gravidade, mas o seu marido já entrou em coma. Então, estamos tentando estabilizá-lo para poder levar o mais depressa possível para o hospital, mas temos que estabilizar primeiro a tensão dele. E pronto, o que é que tu pensa naquele momento, né? Que férias é essa, né? E na segunda, isso foi no domingo, já era a madrugada do domingo, na segunda-feira a gente já ia voltar para casa, para nossa casa. Achávamos nós, não é? E depois, quando levam para o hospital, e logo depois, em seguida, eu fui, mas naquele momento eu nem conseguia raciocinar para que lado era o Hospital do Faro, eu não conseguia nem imaginar como eu iria conseguir conduzir até lá. E quando chegamos lá, levou um tempo para sermos chamados, né, pela equipe médica, e quando os médicos nos chamam, eles dizem a gravidade, mostram a gravidade, foi um AVC hemorrágico, e que o Marcos estava no grau 3 do coma, e que eles não saberiam se o Marcos iria sobreviver ou não, e nem se conseguiriam fazer alguma coisa a mais, né, porque o Marcos teve que ser reanimado, e estava num estado muito crítico. Nós fomos, pronto, eu perguntei se a gente podia vê-lo, e ele disse que podia vê-lo. E quando vimos, o Marcos estava ali na sala de reanimação e a gente só sabia gritar, né? As meninas só gritavam pai, volta, pai, volta. E naquele momento eu só queria que ele voltasse, né, para a gente. Eu só queria que ele voltasse para mim, eu só queria tê-lo de volta ali. E por um segundo, eu não sei explicar, mas eu vejo uma lágrima escorrer assim no canto dos olhos dele. E depois ele faz um barulho e começa a passar mal de novo. E pediram para nós sairmos. Mas antes de sairmos, quando eu cheguei ali, eu só escutava algo que dizia assim para mim, registra esse momento. E eu dizia assim, mas eu estou louca, eu achei que era coisa minha, mas é uma confusão tão grande que é impossível ser algo que vem de ti se você está numa aflição daquela. Mas algo era mais forte e dizia, registra. E eu registrei. Não, eu pedi a alguma das meninas assim, tira uma foto do pai. Também não sei o que elas imaginaram, não sei o que elas pensaram, também não sei o que eu pensaria se fosse elas, mas naquele momento eu só obedeci aquilo que eu ouvi. E depois saímos, ficamos ali durante o resto da madrugada. Eu só lembro quando era de manhã, sendo chamada, e eles disseram, olha, que o Marcos saiu do grau 3 para o 4 do coma, não era uma melhora, mas era uma evolução do quadro do coma. Ou seja, como saiu do 3 para o 4, eles iriam arriscar e levá-lo para a sala de cirurgia, porque também, sem drenar, ele também morreria de qualquer forma. E levaram ele para o bloco cirúrgico, depois, ao passado não sei quanto tempo agora da cirurgia que levou, que durou, né? Os médicos disseram que o estado era muito crítico dele e que, pronto, não saberiam o que é que viria pela frente. Foram 54 dias, né, no resumindo disso tudo, 54 dias de muita aflição ali em Faro, 54 dias nos quais alguns dias desses vocês também estavam de férias lá, né? É verdade. E chegaram ainda a vê-lo, né? Outros amigos nossos também que estavam de férias, porque era um período de férias para todo mundo, né? Então alguns amigos também estavam lá e foram lá nos acompanhar também nesse momento. E o Marcos, o quadro dele só piorava, só agravava-se. O Marcos teve os pulmões totalmente paralisados, o Marcos teve que estar entubado, o Marcos passou pelo processo de fazer a traqueostomia, né? O Marcos tinha febre o tempo inteiro, a febre do Marcos não cessava, tiveram que fazer arrefecimento artificial, né? Com gelos debaixo dos braços, com gelo aqui em cima dos peitos. Ou seja, todos os dias, os nossos dias, a partir daquele momento, os nossos dias foram ali em Faro.
E sempre que... E depois da cirurgia, eu perguntei se poderia vê-lo e eles disseram que sim. Assim que ele fosse para os cuidados intensivos, a gente poderia ver, mas teria que ser muito rápido. E naquele momento, eu também continuei ouvindo a voz, que era para registrar aquele momento. E todos os dias, era sempre essa voz que eu ouvia. Sempre que eu estava ali, eu sempre ouvia algo dizer dentro de mim, que eu precisava registrar aquele momento. E todos os momentos ali eu precisava registrar. E é um momento que tu não tens outra escolha, ou tu acreditas em Deus ou tu não acreditas. Naquele momento surge um monte de coisas na tua cabeça, né? Um monte de interrogações, perguntas, mas algo tem que te impulsionar que é mais forte, é a fé que tu tens em Deus. Então, ou tu te apega a essa fé, ou tu desiste da fé que tu sempre acreditaste. É uma coisa que eu me lembro da semana que eu estive convosco, tinha acontecido ali naqueles dias já, nós estivemos convosco, encontrámos-nos com vocês nesses dias, e eu lembro-me muito bem das tuas palavras nessa altura. A tua fé, tu dizias, eu sou filha de Deus, não é? Nós somos filhos de Deus, e é nele que eu coloco a minha esperança. Ou seja, essa tua fé sempre presente, mesmo vendo, ou mesmo toda a gente te dizendo que não havia esperança, marcou-me de uma forma muito profunda. Tu continuavas ali firme na tua fé, os teus olhos corriam de água, mas a tua fé estava ali e suportava-te. Eu tenho essa plena noção. É porque é muito difícil, né? É muito difícil uma situação dessa, e quando lembramos lá das palavras de Jesus, que ele fala, né, que no mundo teremos aflições, a gente não consegue entender a dimensão dessa aflição que Jesus fala ali naquele momento, né? A não ser quando tu estás no momento desse de aflição. Então, tu entendes um pouquinho o que é que ele estava querendo te dizer, que tipo de aflição era que tu irias passar aqui no mundo, né? Porque às vezes temos problemas que naquele momento parecem ser grandes, e achamos que aquilo é aflição, né? Mas aí quando tu entras, vem sobre a tua vida uma dimensão de uma aflição dessa, eu não sei nem usar, não sei nem o termo, se é mesmo assim, é algo dessa forma, mas quando vem algo sobre a tua vida desse jeito, é que tu entendes o que é que Jesus estava querendo te dizer. Olha, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, então alegra-te. Mas isso é uma loucura, não é? Mas a Bíblia diz que o evangelho, para aqueles que não conhecem, é mesmo loucura, né? E para nós é poder de Deus. E eu lembro que todas as vezes que eu estava ali, com aquela fé, eu sempre ouvi, algo dizia para mim assim, eu acredito que quando eu digo algo dizia para mim, só tem uma voz que eu acredito que podia falar, que pode falar comigo e que falaria comigo dessa forma, que é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo, né? Ele dizia para mim assim, olha, registra tudo. E eu, naquele momento, eu não indaguei, eu não questionei, eu também não sabia o que iria acontecer. Eu sempre disse isso, que assim, eu não saberia se o Marcos iria sobreviver. Eu nunca tive essa certeza no meu coração que ele ia sobreviver, mas de uma coisa eu tive a certeza, que Deus estava no controle. Porque quando eu saí, isso foi no domingo, né, toda essa confusão que aconteceu, a cirurgia, aquilo tudo, quando eu fui na segunda-feira de manhã para ir visitar o Marcos, eu fiquei no carro, eu desci primeiro, você não dorme, né? Você não sabe o que é dormir, o que é comer, nada disso para ti tem mais sentido. E eu desci enquanto as meninas despachavam para ir também comigo. E lá no carro, eu lembro que eu falei com Deus, né? Eu disse, Senhor, e agora? O que é que vai acontecer, né? Se estava tão complicado tudo com o Marcos, e agora sem o Marcos? Como é que eu vou como que vai ser da minha vida? E eu comecei ali a falar com Deus, indagar a Deus, e eu só escutei uma voz dizendo assim, eu estou no controle. Mas essa voz foi tão nítida que às vezes eu digo assim, por que eu tive fé para ouvir aquela voz naquele momento e guardei essa voz dentro de mim e ninguém me tira essa voz que eu ouvi? E eu sei que ele fala conosco em outras situações também, mas por vezes nós não pegamos isso, porque eu acho que se nós tivéssemos, eu não sei se é a mesma fé, mas se nós tivéssemos essa convicção de sempre, eu acho que sofreríamos menos. Porque a partir desse momento eu tive uma convicção tão grande, não foi ele que me disse que estava no controle. E eu escutei ainda ele dizer assim, não vai faltar nada para você nem para as meninas. Eu vou prover, eu vou cuidar de você.
E eu ainda escutei quando ele disse assim, não peça, sou eu que movo os corações. Isso. E daquele momento por diante ele começou a mover e a tocar mesmo os corações. Mas eu tive a convicção que ele estava no controle, e quando eu fui para o hospital, e quando chegou lá, a notícia que os médicos me davam cada vez eram piores, cada vez era menos animadora. Eu não sabia se eu voltava, se quando eu fosse pela manhã e depois voltasse do almoço, porque aquilo ali, os cuidados intensivos, fecha para o almoço, né? Então ficávamos ali por Faro, porque de Armação de Pera para Faro é distante, né? Então saíamos de manhã e só voltávamos à noite. Uhum. Ficávamos ali no centro comercial ali de Faro, e depois, quando voltava para o almoço, quando dava 3 horas, já estava na porta lá para também vê-lo, estar com ele ali, mesmo ele sem se mexer, mesmo não sabendo o que é que se passava direito ali, mas eu tinha uma convicção no meu coração que Deus estava no controle. Uhum. Ainda que ele não sobrevivesse, Deus também continuaria no controle. Ainda que fosse o tempo dele ir embora, Deus também ia continuar no controle. Uhum. E isso é muito duro, isso é muito difícil, é uma realidade tão dura, é um pesadelo tão grande que vem sobre a tua mente, que hoje, quando eu volto ali atrás, eu digo assim, como é que alguém suporta uma aflição dessa? Né? Como é que eu consigo? Como é que eu consegui? Como é que eu estou de pé em meio a uma aflição dessa? Então só pode ter uma explicação. É a fé que tu tens em Deus. É Ele que te dá essa força, não é? Então essa é a única convicção que eu sempre tive e que eu tenho. Porque os médicos não saberiam se o Marcos iria acordar, se o Marcos iria acordar. Os médicos não sabiam se o Marcos ia ficar no estado vegetativo. Os médicos sempre diziam, olha, nós não sabemos se ele vai acordar. E como que ele vai acordar? Isso. Porque as sequelas do cérebro foram muitas. Uhum. E um dos médicos, um dos neurologistas nos chamaram em uma das vezes, disseram, olha, sabe, e ele deu um exemplo da onda. Sabe o mar quando está muito revolto e as ondas estão muito fortes, e a gente olhando para ele, e ele disse assim, pronto. E quando a onda bate e leva e arrasta tudo, e depois quando ela vai embora e a gente só vê os estragos que ela fez, que as ondas fizeram, e a gente balançando com a cabeça que sim. E ele disse, pronto, do mesmo jeito está o cérebro do seu marido. E eu lembro disso e ficou gravado, e eu só chorava naquele momento. Uhum. E eles queriam que eu procurasse psicólogo, e eles queriam me dar remédio para dormir, remédio para me acalmar. E eu sempre dizia para eles, olha, eu tenho fé. Eu tenho fé em um Deus que é vivo. Eu tenho fé em um Deus que nós servimos. E eu recitei, eu lembro que eu recitava alguns versículos da Bíblia lá, e era taxada como louca, sabe? Tipo assim, aquela mulher daquele homem que está morrendo, está à beira da morte, e ela continua vindo aqui, e ela continua todas as vezes aqui nas visitas, e ela, se calhar, está perdendo o tempo dela, ou está iludida, né? Mas eu sempre disse a eles, eu não preciso, eu agradeço pelos profissionais, e sei que é preciso em alguns momentos, mas naquele momento eu sabia que a minha fé estava sendo provada, e naquele momento o que me dava alento era, eu cheguei e eu sempre dizia para eles, eu disse assim, olha, a Bíblia diz que tem uma paz que excede todo entendimento, e é para esse momento que eu preciso dessa paz. Então era como se eu tivesse que provar para mim mesmo que era naquele momento que eu precisava experimentar essa paz, porque eu precisava ter a certeza e a convicção que essa paz estava sobre mim, para que eu pudesse passar para os outros, para que eu pudesse passar para minhas filhas. Porque que paz é essa que eu digo que a Bíblia tem para me dar, e se num primeiro momento eu recorro a outra coisa, né? Então foi uma situação tão louca, né? Foram tantas coisas vividas dentro de uma situação dessa que eu não sei explicar muitas vezes até hoje. Eu não sei. Ao fim de 54 dias, o Marcos continua a viver, e vocês tiveram que redescobrir, viver com o Marcos, não é? Nesta situação. Como é que foi esse tempo? É verdade. Sim, ao passar das semanas, né? Ao passar do tempo, foram dias muito complicados, né? Continuavam a ser muito complicados, ao ponto de um dos médicos chegarem e dizer assim, olha, não venha sempre. Vocês não precisam estar aqui sempre. Vocês não podem estar aqui sempre. Vocês não precisam estar fazendo isso com vocês. Venha só um horário de visita, vá ver o mar, vá sair um pouco com as suas filhas. E eu pensei assim, mas o que é que ele está querendo? Ele está querendo que eu desista do meu marido? Né? Eu não posso desistir dele agora, né? Eu não sei o que é que vai acontecer, eu não sei o que Deus vai fazer, mas a minha parte eu sei que eu tenho que fazer até o fim, né? Mesmo sem saber o que viria pela frente. O Marcos foi tendo algumas evoluções, não é? Os pulmões daqueles que estavam todos parados voltaram a funcionar, a febre cessou, mas isso foram semanas, né? Ele, por ficar muito tempo entubado, com um tubo na garganta, com um tubo na boca, tinha que fazer a tráqueo,
e para fazer a tráqueo, aí veio na minha mente, mas como que eu vou autorizar isso? E a garganta dele, né? Ele canta, ele ministra, né? E tem uma voz, e naquele momento tu pensas assim, então isso não serve de nada, né? Quando tu deparas com uma situação dessa. E fomos reaprendendo a viver os dias de cada vez, né? Sem ele, sem a presença dele, porque o Marcos sempre foi um pai muito presente, sempre foi um marido muito presente, né? É uma pessoa presente, era uma pessoa social, exatamente. Não era uma presença. E quando eu falo de marido, quando eu falo de companheiro, de pastor, de pai, eu falo de alguém que sempre esteve muito junto conosco, né? Não é aquele pai por ter só o nome do pai, né? Não é aquele marido que só tem o nome do marido. Ele era um marido apaixonado, ele era um marido que fazia questão que todos soubessem da paixão que ele tinha pela família, do amor que ele tinha pela família, né? E por que eu estou dizendo que ele tinha, né? Porque hoje nós temos um outro Marcos, né? Hoje não é mais aquele Marcos. E ao passar dos 54 dias, o Marcos foi saindo, né? Foram diminuindo a sedação, diminuindo a noradrenalina, aquilo tudo que aparentemente mantinha vivo ele, mas aquilo tudo foi desaparecendo e o Marcos voltou a respirar sozinho, sem a ajuda de aparelho. Ele não precisava mais de aparelho nenhum, mas o Marcos não dava sinal que estava ali. Ele estava respirando, mas o Marcos não reagia nem à dor. Eles provocavam dor no Marcos e disse: olha, seu marido não tem reação a nada. Seu marido não está ligado a máquina alguma, mas ele não tem reação. E aquilo foi muito difícil de você ouvir, era muito difícil de vê-lo, né? Porque, ok, ele está com aqueles aparelhos todos, tu pensas assim, não sei o que é que vai acontecer, mas ele está ligado a todas as máquinas. Mas depois que te desligam todas as máquinas, tu pensa, ele vai acordar, né? Ele vai voltar, né? Não foi, né? E aí começou a batalha para a gente conseguir trazê-lo, né, para cá, para poder voltar para casa. As meninas tiveram que voltar, porque começaram... A Vitória foi o ano que ela entrou na faculdade, né? A Glória era o 12º ano dela, era o último ano, mas elas só conseguiram voltar no dia 15 de outubro, né? E depois começamos a nossa luta para trazer, para ter uma vaga no hospital mais próximo da nossa residência, que no caso era do Barreiro. Quando conseguimos, foi no dia 2 de novembro só que o Marcos conseguiu, ou seja, saímos da nossa casa para ter as férias dia 2 de setembro e só estava voltando dia 2 de novembro, mais o Marcos para o Barreiro, né, para um hospital, sem acordar, sem ter reação à dor. E foi também muito difícil, ele ficou mais de um mês ali no Hospital do Barreiro, continuava do mesmo jeito, e todos os dias eu estava lá, todos os dias eu estava na visita, e é um tempo tão desgastante da tua vida, é um tempo tão terrível, é um pesadelo tão grande que vem sobre ti, e depois tu olhas assim, em volta, né, e parece que, naquele momento, tu parece que vê todo mundo bem, e parece que é só o teu mundo que desaba. Né? Esqueces um pouquinho que também tem outras pessoas passando por essas aflições, né? Como a Bíblia também nos diz, que outros irmãos estão padecendo o mesmo que tu, mas naquele momento é tão difícil para conseguires ter essa noção, e tu só perguntas, mas por que eu fui escolhida para isso, né? Por que eu... A vossa luta continua a ser ainda muito grande. E quanto tempo é que demorou que o Marcos acordasse do coma? Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, ele acordou do coma. Foi quanto tempo depois? Quanto tempo ele esteve? Foram mais de 3 meses que o Marcos para acordar do coma. Para o Marcos vir dar sinais mesmo que ele estava ali, que ele estava acordando. Porque algumas pessoas pensam assim... Porque a maioria das pessoas acordam do coma, acorda. Né? O Marcos não. O Marcos acordou aos poucos, foi acordando aos poucos do coma. Que, na verdade, o Marcos, quando saiu do Hospital do Barreiro, foi mandado para os cuidados continuados de Alhos Vedras. O Marcos, o médico de lá tinha dado já um diagnóstico de estado vegetativo permanente. Né? O Marcos é o que eu tenho esse diagnóstico, porque eles achavam que o Marcos não iria mesmo mais acordar. E quando foi só, acho que em dezembro, início de dezembro, foi que o Marcos deu o primeiro sinal que ele estava ali, né? Nós sempre falávamos com ele, sempre estava ali a falar junto dele, e eu sempre estava ali a colocar louvores para ele ouvir. E teve um dos dias que nós fomos às 3, quando as meninas estavam sem aula, a Vitória pegou na mão dele e começou a falar com ele, e ele vai e faz um sinal, um carinho com o dedo, que era como ele costumava fazer com elas quando ele apertava a mão delas.
e, para nossa surpresa, ficamos todas ali sem acreditar naquilo e começamos a gritar, a chamar todo mundo dali, e algumas pessoas disseram, deve ter sido impressão vossa, não foi, né? E a gente dizia, Marcos, faz de novo, estás ouvindo, faz de novo, e ele passou um tempo e não fez. E naquele dia voltamos frustrada porque nós vimos, né? Mas ele não fez para quando chegou os enfermeiros lá. Mas ao longo dessa semana, desse dia, ele fez e os enfermeiros viram. E depois, quando a diretora de lá viu ele levantando muito pouco a mão que ele mexia, foi que ela começou a chamar os fisioterapeutas para começar a fazer fisioterapia, para começar a mexer com ele. Ou seja, ele está aqui mesmo, né? Afinal de contas, elas não estão loucas, alguma coisa aconteceu aí, e vamos trabalhar um bocadinho com ele. E começou o trabalho da psicóloga também com o Marcos, mas o Marcos não falava. O Marcos mal abriu o olho, nem sempre ele estava com os olhos abertos, e aquilo era angustiante para ti. Alguém que gosta tanto de falar, né? Alguém que era tão vivo, alguém que era tão expressivo, que amava a vida, e tu veres ali naquele momento, daquele jeito, foi muito difícil. E mesmo a caminhada da melhora dele tem sido lenta, não é? Mas, no fundo, nestes 4 anos, tem sido uma caminhada de luta constante, mas também de um cuidado teu diário, ou seja, tu és aquela que está com ele diariamente e não o deixa nunca. Como é que vocês conseguem sobreviver a isto em termos até de vida, não é? Como é que vocês conseguem ter comida para comer, pagar as vossas contas? Se o Marcos era aquele que provia para a vossa família, era ele que trazia o salário para dentro de casa. A partir desta altura, como é que vocês conseguiram sobreviver a isto? É verdade, o Marcos era aquele que trazia o sustento, né, para dentro de casa, com as ministrações, com as pregações dele, com as vendas do CD dele, né? Hoje eu sou a cuidadora dele, não é? Então ele ficou com 100% de incapacidade, né? As melhoras do Marcos, aquilo tudo que evoluiu, ou seja, ele já, quando veio para casa, ele passou 2 anos e 3 meses internado, né? Nesse período de 2 anos e 3 meses, quando veio para casa, ele já não tinha tráqueo, ele conseguiu se livrar da tráqueo, se livrar da PEG, que é a sonda de alimentação. Então, hoje ele come, ele engole normalmente, mas ele não come com a mão, né? Com a mão dele. Ele mexe o lado direito, mas mexe muito pouco, não tem muita força, não tem muita coordenação. E o lado esquerdo do Marcos é todo paralisado. O Marcos teve algumas evoluções, mas depois retrocedeu. O Marcos hoje já não tem postura para sentar, não é? E desde que tudo aconteceu, temos tido o apoio de imensos irmãos, né, da nossa igreja, algumas outras igrejas por onde o Marcos já passou, né, pessoas que ficaram mesmo ali com esse compromisso de nos ajudar por livre e espontânea vontade, por amor, não é? Então, hoje o Marcos tem uma reforma, né, ele ficou com uma pequena reforma por invalidez, mas por conta que ele só descontou pouco tempo aqui quando ele trabalhava com contrato, né? Então a reforma é muito pequenina. A reforma do Marcos hoje é de 293 euros. Temos também os outros apoios por ele ter 100% de capacidade da Segurança Social. Temos os outros apoios, temos ajuda. Eles dizem que dão ajuda para a fralda, mas essa ajuda para a fralda só vem de 3 em 3 meses, né? E o Marcos usa a fralda todos os dias. Né? Então, se não fosse a ajuda dos irmãos, dos amigos que chegam junto, mesmo conosco, que estão aqui para nos apoiar, não conseguiríamos. Né? Mas como naquele dia eu escutei a voz, né? E o Senhor continua sendo fiel e continua tocando nos corações, apesar desses 4 anos, né? Porque algumas pessoas diziam assim, a passar de alguns meses as pessoas esquecem, né? E vocês vão ficar sem esse suporte, mas eu confiava naquele que falou comigo, né? E assim tem sido até hoje. As meninas agora, ano passado, concluíram o curso delas, né? Mas por conta dessa pandemia, de tudo isso, pois é, graças a Deus conseguiram, né? A Vitória conseguiu, a Glória também, mas com tudo isso da pandemia, tudo isso que veio, o primeiro emprego na área delas tem sido complicado, e começaram a vender bolos, a vender doces, brigadeiros, né? Então elas também começaram aí com essa inspiração e fazem agora a vossa forma de ser é uma inspiração, porque vocês não baixam os braços.
vocês não deixam de lutar pela vida que Deus vos deu, não é? E é como dizia aquele médico: vá descansar, não venha toda a hora, nananã. Uhum. Mas vocês não, vocês estão aí para lutar pela vida de Marcos, pela vossa vida. E, e olhar para ti e ver este rosto da mulher lutadora que há 4 anos cuida deste seu marido que tanto precisa, mas ao mesmo tempo mantém este rosto feliz, não é? Pela vida que tem. Faz-me lembrar o texto bíblico que diz que quando vais jejuar não fiques com aquela cara, quando sofres não fiques com aquela cara, porque realmente vocês valorizam a vida que Deus vos dá, apesar de toda a tribulação. Mas a vossa vida, que algumas, quem não vos conhece, não tem noção da diferença que é, porque vocês tinham uma vida de estar a ministrar em família. O Marcos tinha uma vida social incrível, ele estava sempre a falar de Deus em algum lugar, se não fosse a cantar, era a falar. E neste momento vocês estão completamente ao contrário, não é? É completamente diferente. Mas essa voz do Pai aí a dizer que eu estou aqui, eu vou prover, não vos abandonou claramente. É verdade, é verdade. E o Marcos, ele sempre, ainda que ele fosse no café, ele começasse a conversar com alguém, ele sempre fazia questão de falar de Jesus. Ele não ia a lado nenhum. Se ele ia nas finanças, se ele ia na segurança social, ele tinha que sair dali, mas deixar a semente, né? Então, eu sempre achei isso muito bonito dele, porque ele tinha uma forma de falar de Jesus, uma forma que despertava nas pessoas a curiosidade, mas que Jesus é esse desse homem, não é? E isso é muito difícil para nós assimilarmos o porquê disso sobre ele, né? Porque vinha exatamente sobre ele. É claro que no princípio foi muito difícil, né? Nós não questionarmos, nós não estarmos a indagar Deus por quê, e logo com ele, não é? Mas eu decidi a deixar essas perguntas de lado, eu decidi deixar esses questionamentos de lado e fazer aquilo que eu tinha que fazer naquele momento, que era batalhar pela minha família, né? Porque o Marcos sempre batalhou pela nossa família. O Marcos, tudo que ele fazia era pela família Silva, então era algo que ele tinha um amor muito grande pela família dele, porque nós sabemos de onde nós fomos resgatados, quem éramos nós, né? Então, o milagre de termos e de sermos família, né, hoje, é algo muito grandioso que Deus fez na nossa vida. Foi um testemunho assim de muita mudança, de verdadeiramente sermos novas criaturas, né? Então, esse amor, esse orgulho que temos, que sempre tivemos de ter formado a nossa família, é porque Deus sabe o quanto queríamos ter uma família e andávamos em um caminho totalmente inverso de família. Por onde andávamos, jamais alguém diria que hoje seríamos uma família, não é? Então, de onde o Senhor nos resgatou, nós sabemos a importância que é a família, e é por isso que trabalhávamos tanto com família, e é por isso que o nosso testemunho era trazer impacto na vida familiar, era trazer restauração para as famílias, não é? Porque nós sabemos que a família é muito atacada, né? O inimigo tem muita raiva das famílias, porque isso não é um clichê, não é só uma palavra que famílias fortes, igreja forte, não, isso é uma verdade. Porque se tivermos unidos, ao começar do nosso lar, seremos fortes e conseguiríamos enfrentar tudo. E é isso que a família Silva quer mostrar para as pessoas, né? Que essa unidade que sempre vivemos na nossa casa, dentro do nosso lar, passando por dificuldade que fosse, essa unidade iria nos manter de pé, iríamos nos manter unidos, independente se algum caísse, os outros 3 estavam ali para levantar, para segurar, para apoiar. E era sempre isso que eu pensava quando eu via o Marcos em cima de uma cama. Eu dizia, eu não posso deixar ele assim, eu não posso abandoná-lo em nenhum momento, porque ele não faria isso comigo. Então, ainda que eu não saiba onde isso vai dar, mas eu tenho que continuar, porque a família Silva está aqui. Nós continuamos sendo a família Silva. E é essa fé, é esse amor na minha família que me motiva a cada dia. Foram dias muito difíceis, foram dias que eu achei que eu não iria aguentar, foram dias que eu achei que eu iria desfalecer, foram dias que eu achei que eu iria enlouquecer, que eu iria adoecer. Foram dias que eu quis botar a mochilinha nas costas e desaparecer, né? Também ainda tem esses dias ainda hoje. Claro, é muito difícil. Claro. É muito difícil cuidar de alguém acamado. É muito difícil cuidar de alguém que tem tantas sequelas no cérebro e que muitas vezes não tem noção de nada do que se passa à sua volta. É muito difícil, às vezes, a gente chegar no quarto e ter outras coisas ali no quarto espalhadas, sujeira, aquela coisa toda. É muito difícil tu ver alguém que tu ama, né? Alguém que tu até outro dia estava bem, estava contigo ali do lado, e neste momento e as pessoas dizem assim, é como uma criança grande. Não,
a criança ela desenvolve cada dia, a criança ela cresce a cada dia, né? E alguém que está acamado, alguém que tem essas incapacidades todas, infelizmente não, né? E neste momento o Marcos estagnou, não tem tido evolução. E para a medicina é isso mesmo que vai ficar, porque assim a medicina diz que os primeiros meses é o essencial para que se consiga uma evolução maior, né? E passado esses meses, depois de um ano, geralmente eles acreditam que as pessoas não recuperam, não é? Eu não sei, continuo não sabendo o que é que o Senhor vai fazer, continuo não sabendo qual o plano que o Senhor tem, mas eu continuo tendo a certeza de algo, que Ele não nos abandonou, Ele não nos abandona, e que eu preciso fazer a minha parte, como esposa, como mãe, né, como mulher, porque nesse período também que tudo aconteceu, nós também perdemos um apartamento, né? Tínhamos aí um apartamento ali financiado pela Caixa e também esse apartamento foi para leilão. Então, naquele momento, eu tinha que trazer o marido para casa porque ele ia receber alta e não tinha uma casa, porque eu precisava sair da casa onde estava. Então, isso é algo também, é outra tempestade que passa por ti, em meio a tantas outras tempestades que tu já estás. Então, em alguns momentos, eu me senti mesmo como a palmeira. Eu me senti mesmo ali bem envergada. E achava que, em alguns momentos, eu achei que iria mesmo quebrar. Mas eu lembrei e eu sabia que eu tenho raiz em Cristo, né? Eu sei que eu sou firmada na rocha. E eu sabia que alguma coisa Ele iria fazer para nos socorrer e que Ele não iria me deixar quebrar. Eu sei que eu poderia chegar até lá ao fundo, como eu me senti. Eu acho que mais fundo do que eu fui, acho que é quase que impossível, né? Mas que, aos poucos, ele vai... a tempestade passa e tu vai voltando para o lugar e tu sabes o que tu tens de fazer e tu não tens outra escolha, tu tens que fazer. Tu tens que continuar tendo fé. Tu tens que continuar a batalhar, porque tu tens 2 filhas e tu tens um marido que é 100% dependente de ti. Então não é hora de tu parar, não é hora de tu olhar para trás. Tens um combate e tens que combater esse combate todos os dias, como o apóstolo Paulo disse, né? E tem que guardar a fé. E olho para ti e para a tua caminhada e eu só posso dizer que é impossível de não ver o poder de Deus, o milagre de Deus na vossa vida diariamente. É impossível de não ver. Como tu dizias, há momentos em que tu vais muito fundo, mas quando tu voltas e encaras a tua família de forma linda como tu encaraste agora e como te escreveste agora, é o milagre do poder de Deus a agir na vossa vida constantemente. Rosa, muito obrigada pela tua partilha, por este tempo. Eu tenho a certeza que isto que tu falaste, passaste hoje, tocou a vida de alguém e vai ajudar muita gente. Porque, no fundo, nós lamentamos tanto as nossas perdas, as nossas condições e nos esquecemos que é mesmo nesses momentos é que Ele derrama sobre nós o seu poder e nos liberta. E é verdade. O teu testemunho é claro nisso para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus vos guarde continua a guardar nesta vossa caminhada. Um grande beijinho às meninas por mim, um beijinho também ao Marcos e força, minha amiga, força. Obrigada, minha amiga. Ela vem de Deus, não é tu, ela vem de Deus. É verdade. Então, obrigada. Como percebemos, esta família pode ser apoiada em oração, deve ser apoiada em oração, mas se o Espírito de Deus está a tocar o teu coração nesta hora, podes fazer um pedacinho mais e vai à descrição do programa e verás como podes ajudar e apoiar a família Silva, a Rose, a Vitória, o Marcos e a Glória, nesta fase da sua vida que, como viram, foram 4 anos de luta, mas ainda vão continuar a ser alguns anos de luta, porque o Marcos está 100% dependente. Vou deixar-vos agora com esta versão dos Song for Him, um tema da cantora brasileira Laura Morena, e volto logo a seguir para as despedidas. Fiquem então com atitude. Sobre nós, um tempo para conversar em voz feminina. Temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos.